Sabe quando você pensa que já viu de tudo na internet e aí surge algo tão absurdo que você precisa reler umas 3 vezes para ter certeza de que não é uma sátira? Pois é, chegou a vez de Tolkien e os seus orques entrarem na berlinda da forma mais bizarra possível. Uma universidade britânica está causando um baita rebuliço ao afirmar que O Senhor dos Anéis promove racis e que os orques, aquelas criaturas grotescas que servem ao mal na Terra-média, na verdade, representam pessoas de cor. Sim, você ouviu certo. E não, infelizmente isso não é uma notícia sensacionalista ou algum post de zoeira do Twitter. Isso é real e é tão estúpido quanto parece. Fala galera, aqui quem fala é Namura, sejam todos muito bem-vindos ao canal, espero que vocês gostem desse novo formato de vídeos. Eu trouxe aqui um game, chamado Shadow of Mordor, Shadow of War, na verdade, que é ali da lore de Senhor dos Anéis, exatamente para combinar um pouquinho com o que a gente está falando aqui nesse vídeo. Antes da gente começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, curte, comenta e compartilha para ajudar o canal a crescer. Se possível, torne-se membro por R$ 2,99, que é menos do que um churros, e você ajuda demais, tá? Aproveita também e dá aquela hypada. E se você gostar desse novo estilo de vídeo, já deixa aqui nos comentários, tá bom? Bom, a história começa na Universidade de Nottingham, que aparentemente decidiu que não tinha mais nada de útil para ensinar e resolveu oferecer um curso chamado Descolonizando Tolkien e Outros. Já pelo nome já dá para perceber qual que é a vibe, né? É aquele tipo de aula que você olha e pensa: putz, cara, é sério mesmo isso? A aula é ministrada pelo doutor Onyeka Nubia, que basicamente passou um semestre inteiro argumentando que os monstros de pele escura e as chamadas raças orientais da Terra-média são exemplos de preconceito étnico e representam uma forma de racis codificado na literatura. Vamos processar um pouco, por um segundo, isso daí que ele falou. Esse professor pegou criaturas fictícias de um mundo imaginário com elfos, anões, magos e dragões e decidiu que os orques, servos grotescos e corrompidos de um ser maligno literal, são na verdade uma metáfora para pessoas negras. E ele acha que Tolkien é o racista dessa história? Mano, a ginástica mental necessária para chegar nessa conclusão merece uma medalha olímpica, de verdade. Segundo essa interpretação absolutamente maluca, os heróis de pele clara do Ocidente seriam símbolos da virtude branca, enquanto as raças mais escuras e estrangeiras representariam a vilania. O Dr. Nubia, ou Núbia, sei lá qual que é a porra do nome dele, teria dito aos alunos: e olha, imagina pagar a mensalidade para ouvir isso, que O Senhor dos Anéis reflete uma visão de mundo que representa os africanos como inimigos naturais dos brancos. Ele aponta especificamente para os Haradrim, os orientais e os sulistas como sendo modelados em civilizações não europeias apresentadas de forma negativa. Aqui vai uma ideia radical. E se, só se, Tolkien simplesmente criou povos diferentes no mundo de fantasia porque é isso que os escritores de fantasia fazem? E se a geografia da Terra-média, com ameaças vindo do sul e do leste, fossem apenas geografia da fantasia? Mas não, segundo essa lógica brilhante, tudo precisa ser uma alegoria racial oculta. Porque aparentemente esses acadêmicos não conseguem conceber que alguém escreva sobre conflitos sem que seja automaticamente sobre raça. E o negócio não para por aí não, tá? Porque quando você abre essa porta do inferno interpretativo, não tem mais limite. O curso sugere que essa problemática não é em exclusividade só do Tolkien, tá? Outros escritores clássicos da literatura inglesa, como C.S. Lewis, John Milton e Shakespeare também estariam no mesmo barco furado. Olha só, a ideia é que a literatura inglesa como um todo tem sido culpada de apagar a diversidade, criando uma Inglaterra fictícia e monoétnica que ignora a presença de africanos e outras etnias na sociedade medieval. Então deixa eu ver se eu entendi. Mundos de fantasia agora precisam ter cotas de diversidade? Elfos precisam preencher formulários de inclusão? Os anões de Erebor deveriam ter programas de ação afirmativa? Pelo amor de Deus, gente, é fantasia. É um mundo que não existe. Tolkien não estava escrevendo um documentário do History Channel sobre a Inglaterra medieval, ele estava criando uma mitologia inventada do zero. A internet, como era de se esperar, não pegou leve com essa interpretação ridícula, tá? Fãs de Tolkien ao redor do mundo ficaram putos da vida, e sinceramente, quem é que pode culpar essas pessoas, né? Comentaristas conhecidos como Critical Drinker
e o Nerd Roddick também foram direto ao ponto, zombando abertamente da afirmação e chamando tudo isso de uma interpretação deliberadamente equivocada e desonesta das reais intenções do autor. E olha, eles estão certíssimos. O próprio Tolkien escreveu repetidamente em cartas, ensaios, prefácios que suas histórias não eram alegorias. Ele deixou isso bem explícito porque sabia que viriam espertinhos tentando encontrar significados ocultos onde não existiam. Mas aparentemente, para o Dr. Nubia e a Universidade de Nottingham, isso não importa. Eles sabem muito mais sobre as intenções de Tolkien do que o próprio Tolkien, né? Que conveniente, né? Aqui fica uma parada que deveria fazer qualquer pessoa minimamente racional pausar e pensar. Existe uma contradição grotesca e ofensiva pra caramba nessa linha de raciocínio acadêmico. Pensa comigo por um segundo. Se você pega os orcs, que são retratados como criaturas horrendas, deformadas, malignas, servindo ao mal puro, personificando tudo o que é mais nojento e vil que existe, e diz que eles representam pessoas negras ou pessoas de cor, você percebe o quão absurdamente racista é isso que você acabou de fazer? É tipo um tiro no pé argumentativo, seguido de um tiro na outra perna e depois na cara. Você literalmente pegou os vilões mais feios, brutais e desprezíveis da ficção e associou a pessoas reais em nome do anti-racis. Parabéns, Dr. Nubia! Você conseguiu ser mais racis do que a coisa que você tá acusando de racista. A ironia é tão grande que dá pra ver lá de Marte. Sério, vamos deixar tudo bem claro aqui. Quem olha para um orc, uma criatura verde ou cinza, disforme, com presas, que foi literalmente torturada e corrompida por magia negra até virar um monstro e pensa, representa pessoas negras. O racista não é Tolkien, o racista é você. Você que tá fazendo essa associação doentia, cara. Você quem tá dizendo que características monstruosas equivalem a características raciais humanas. Isso não é análise literária, é projeção racis disfarçada de progressismo. O lance é que tem uma diferença enorme entre analisar literatura de forma crítica e honesta e literalmente inventar merda para justificar sua ideologia. O Senhor dos Anéis é uma obra de alta fantasia, uma mitologia moral que está completamente enraizada na fé católica de Tolkien, na formação dele como filólogo, que é um estudo, né, é um estudioso de línguas antigas, já que aparentemente isso precisa aí ser explicado, tá? E no fascínio eterno dele por linguagem, mitos e lendas antigas. Tentar retroativamente transformar isso em propaganda racial é no mínimo desonesto intelectualmente. É patético. Tipo acusar Beowulf de promover colonialismo nórdico ou dizer que a Odisseia é um manifesto do privilégio mediterrâneo. Não faz o menor sentido quando você para 2 segundos para pensar. Mas, ei, quem precisa de lógica quando você pode lacrar no X, né? Ou impressionar os outros acadêmicos igualmente desconectados da realidade? A real é bem simples, tá? Mas aparentemente simples demais para os gênios de Nottingham. A dicotomia entre bem e o mal que Tolkien constrói espelha o universo moral dos mitos antigos, das lendas nórdicas e célticas, da literatura medieval que ele estudou a vida inteira. Luz e escuridão no mundo dele são metáforas espirituais e não descritores raciais. Os monstros são monstruosos porque personificam corrupção, ganância, ódio, destruição e escravidão ao mal. E não porque tem tons de pele específicos, caralho! É uma simplificação brutal e ofensiva pegar essas camadas profundas de significado simbólico e mitológico e reduzir a uma questão superficial de raça. É transformar uma obra de arte complexa em um panfleto político. É roubar dos alunos a chance de realmente entender o que torna essa história tão especial e duradoura. E ainda assim a academia moderna insiste em arrastar a Terra-média para dentro do seu fogo cruzado cultural imbecil. Não basta mais debater a construção de mundo de Tolkien, os temas morais complexos, as influências linguísticas fascinantes, a estrutura narrativa que inspirou gerações. Agora tem gente sendo paga com dinheiro de mensalidade de alunos para literalmente, entre aspas, descolonizar o próprio conceito de mito e fantasia. Como se mito fosse algo que precisa se adequar aos padrões políticos de 2025. Como se fantasia precisasse de aprovação ética de um comitê universitário. Mas sabe o que é engraçado? Tolkien provavelmente se reviraria no túmulo se soubesse que estão usando a obra dele
para empurrar exatamente o tipo de pensamento totalitário e reducionista que ele tanto desprezava. O cara literalmente lutou contra isso na vida real e na ficção. O que torna essa situação ainda mais revoltante é que esse curso de Nottingham não é um caso isolado. Tem uma tendência crescente e preocupante de tentar limpar, entre aspas, ou reinterpretar obras clássicas através de uma lente específica de sensibilidade moderna. Em 2023, rolou um baita estardalhaço quando as editoras relançaram livros infantis, como A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda, com centenas de palavras alteradas ou completamente removidas para torná-las menos ofensivas, segundo os critérios totalmente arbitrários. Logo depois foi a vez de romances de James Bond. Eles receberam um tratamento parecido também, tá? Com descrições raciais e diálogos que refletiam a época. Você sabe, contexto histórico, essas coisas que os acadêmicos deveriam valorizar, sendo eliminados dos textos originais de Ian Fleming. Porque aparentemente preservar a integridade artística e o contexto histórico é menos importante do que não ferir os sentimentos de ninguém. Essa pressão constante para higienizar e reinterpretar obras antigas sempre começa com uma reavaliação que soa razoável. É apresentado como um esforço honesto e bem intencionado de entender melhor o conceito e as implicações das histórias que amamos. Mas rapidinho, e isso é muito assustador, isso evolui para uma revisão completa. A substituição da imaginação e o contexto de uma geração pela política e sensibilidades hipersensíveis de outra. É censura com uma cara bonitinha de progresso. E aqui mora um perigo real, que deveria alarmar qualquer pessoa que se importa com liberdade artística. Se a Terra-média de Tolkien pode ser redefinida como uma alegoria racial, se orcs podem ser transformados em pessoas de cor por um decreto acadêmico, então literalmente nenhuma história está a salvo de ser reescrita ideologicamente. Nenhuma. O próximo passo, inevitavelmente, é a censura direta. Tudo feito sob a bandeira nobre e virtuosa do progresso e da justiça social. Agora vamos falar um pouquinho sobre quem foi o Tolkien de verdade, porque isso é muito importante para entender o quão absurda, injusta e ofensiva é essa acusação ridícula. O cara era um veterano da Primeira Guerra Mundial que viu os horrores da guerra de perto. Ele perdeu amigos nas trincheiras, ele contraiu febre das trincheiras e quase morreu. Ele sabia exatamente o que era o mal real, o sofrimento real e o horror real. Tolkien era um homem profundamente religioso e devoto, que detestava o totalitarismo e supremacia racial com todas as suas forças. Tem uma carta famosa dele de 1938 em que ele rejeitou categoricamente as teorias raciais nazi, descrevendo uma aversão profunda à doutrina racial totalmente perniciosa e anticientífica. Isso foi escrito quando os nazis estavam interessados em publicar O Hobbit na Alemanha e exigiram que ele provasse ser de origem ariana. A resposta do Tolkien foi basicamente mandar eles se fuder elegantemente, dizendo que se por ariano eles queriam dizer indo-europeu, então sim, mas que ele lamentava não ter ancestrais judeus. Ele ainda aproveitou para dar uma alfinetada dizendo que achava que o ariano não tinha nada a ver com raça. Essa é a carta de um homem que tinha princípios de verdade, não performativos. Acusar um homem assim, um homem que literalmente rejeitou os nazis por questão de princípio moral, de promover racismo através de goblins e orcs fictícios, é apagar completamente suas convicções morais e seu contexto histórico. É cuspir na memória dele, é desonesto, é nojento e, francamente, é uma puta falta de respeito por alguém que já contribuiu infinitamente mais para a literatura e a cultura humana do que o Dr. Nubia jamais vai contribuir. A ironia aqui é brutal e deveria envergonhar qualquer um que esteja envolvido nesse curso. O Legendário de Tolkien foi escrito justamente para unir, para construir uma mitologia para uma Inglaterra que celebrasse os valores universais como coragem, amizade, sacrifício e esperança. A Sociedade do Anel não é formada só por humanos de uma região. Ela inclui representantes de diversas raças culturais da Terra-média, elfos, anões, humanos, hobbits, trabalhando juntos contra o mal comum, superando preconceitos históricos entre seus povos. Se tem alguma mensagem ali, é de união apesar das diferenças, de superação de antigas inimizades, de que até os menores e mais improváveis podem fazer a diferença. Mas claro, isso não importa quando você tem uma narrativa para empurrar e estudantes impressionáveis para doutrinar. O conceito de que os orcs de alguma forma se equiparam aos races não ilumina a história de Tolkien, pelo contrário, distorce ela completamente,
de forma maliciosa. Ensina os alunos a procurarem pecado onde não existe, a lerem malícia na imaginação pura, a desconfiarem de tudo e de todos. Transforma os estudos de literatura numa caça às bruxas ideológica onde o objetivo não é mais entender ou apreciar a arte, mas julgar e condenar. E isso é, talvez, a maior tragédia de todas. Em vez de inspirar estudantes a explorarem a riqueza linguística, inclusive Tolkien inventou línguas completas com gramática, etimologia, sistemas de escrita, a profundidade teológica, as questões sobre livre-arbítrio, tentação e redenção, a mitologia nórdica e céltica, que moldaram uma das maiores histórias já contadas, a Universidade de Nottingham agora os ensina a ver monstros como metáforas para uma raça. É uma lição bem sombria e deprimente sobre como a academia pode distorcer a arte e transformá-la numa peça moral criada por ela mesma. Uma peça onde o vilão é sempre, inevitavelmente, o passado, onde tudo que veio antes precisa ser julgado, condenado e reformado de acordo com os padrões questionáveis de hoje. Onde o contexto histórico não importa, onde a intenção do autor é irrelevante, onde a própria palavra do autor sobre sua obra pode ser descartada porque um professor universitário acha que sabe mais. A questão não é que as obras clássicas sejam intocáveis ou sagradas, e que elas não deveriam ser analisadas criticamente. Claro que devem. Literatura existe para ser discutida, questionada, reinterpretada, através de diferentes lentes. Mas tem uma diferença enorme entre uma análise crítica honesta e de boa fé e a projeção ideológica honesta, entre reconhecer texto histórico e condenar retroativamente, entre entender as limitações de uma época e cancelar completamente a obra por não se adequar aos padrões hipersensíveis da modernidade. O que acontece quando levamos essa lógica insana ao extremo? Perdemos a capacidade de apreciar a arte pelo que ela é, um produto de seu tempo, sim, mas também uma janela para a imaginação humana, para questões atemporais, para arquétipos universais. Se começarmos a ver raças em toda a representação de bem versus mal, de luz versus escuridão, de ordem versus caos, acabamos empobrecendo a nossa capacidade de engajar com narrativas de forma significativa. Matamos a imaginação em nome da ideologia. Tolkien passava anos desenvolvendo línguas élficas completas, com gramática, fonética e etimologia própria. Ele construiu uma cosmogonia inteira, desde a criação do mundo por Eru Ilúvatar, através das músicas dos Ainur até os eventos de O Senhor dos Anéis, passando por eras e eras de história. Ele pensou em genealogias detalhadas, em histórias de cada reino, e como diferentes culturas se desenvolveram ao longo de milênios, em sistemas de escrita, em calendários, em fases da lua. Reduzir todo esse trabalho monumental, essa dedicação de uma vida inteira, a raça codificado não é só injusto, é intelectualmente preguiçoso e insultante. É pegar o caminho mais fácil, é ignorar toda a complexidade e profundidade em favor de uma narrativa simplista que se encaixa perfeitamente na sua visão de mundo pré-existente. E olha, vamos falar um pouco mais sobre essa contradição absurda que aparentemente passou batida por todo mundo em Nottingham. Quando você começa a associar os orcs a pessoas de cor, você tá meio que dizendo, seja inconsciente ou conscientemente, tá? Que características físicas como a pele escura automaticamente equivalem à maldade e à deformidade nesse contexto. Mas não é exatamente isso que supostamente eles estão tentando combater? A ideia de que a aparência física determina caráter moral? Os orcs, na mitologia de Tolkien, não são maus porque eles nasceram assim ou porque são de uma raça inferior. Eles foram criados através de tortura e corrupção. Eles sofreram muito. Morgoth, o primeiro grande Senhor das Trevas, pegou os elfos, a raça mais bonita e nobre da Terra-média, torturou e corrompeu até que eles se transformassem em orcs. Essa é a tragédia dos orcs. Não tem absolutamente nada a ver com raça no sentido humano. Eles são literalmente uma espécie diferente no mundo fantástico onde dragões falam e árvores caminham. E mais, se formos por essa lógica idiota, o que faremos com Saruman? Ele é descrito como vestindo branco antes da sua queda, e é um dos principais antagonistas. E Gandalf, o cinzento que depois se torna branco, é o herói principal entre os Istari. Sméagol/Gollum é uma criatura pálida, mirrada e esguia. E ele é complexo, tá? Nem por mal e nem por bem. É um dos personagens com mais nuances da obra. Tem também o Denethor, um homem de Gondor, supostamente o reino virtuoso de pele clara. Ele é orgulhoso, cruel com seu filho e cai em desespero e loucura. Boromir, também de Gondor, é tentado pelo Anel e falha antes mesmo de se redimir heroicamente. Théoden, o rei de Rohan, passa metade da história como um rei fraco manipulado.
A narrativa de Tolkien é cheia de nuances morais, de heróis falhos e vilões com motivações complexas, que transcendem completamente qualquer leitura racial simplista. Mas ei, por que deixar fatos e complexidades atrapalharem uma boa narrativa de indignação performativa, né? O que realmente incomoda e que deveria incomodar todo mundo que se importa com educação de verdade nessa história toda é o que ela representa num contexto mais amplo. Há uma tendência crescente e preocupante em substituir o estudo genuíno de literatura, suas técnicas narrativas, seus temas universais, seu valor artístico e cultural, sua importância histórica, por uma espécie de caça às bruxas ideológicas onde o principal objetivo não é mais entender a obra, mas sim julgar essa obra de acordo com um checklist político contemporâneo. Não é mais sobre o que o autor quis dizer, ou como essa obra funciona como narrativa, ou por que essa história ressoa com milhões de pessoas ao longo de gerações. Não, agora é sobre quais problemas eu posso encontrar aqui. E como eu posso enquadrar isso dentro da minha visão política específica. E também, quantos pontos de lacração eu ganho por cancelar um autor morto? Se é assim que se parece a literatura descolonizada, distorcida, simplificada, julgada por padrões anacrônicos e despojada de contexto, então talvez seja a hora da gente questionar seriamente se essa abordagem realmente serve aos interesses dos alunos ou se é só masturbação ideológica de professores que não têm mais nada de relevante para dizer. Será que os alunos saem dessas aulas com alguma compreensão mais profunda de Tolkien, da sua obra, do seu contexto, do seu impacto? Ou apenas com uma lista para descartar a sua obra como problemática e nunca mais pensar nela? Qual dessas opções realmente educa e enriquece? Qual delas prepara os estudantes para o pensamento crítico real? Qual delas apenas cria soldadinhos ideológicos incapazes de apreciar a arte que não se conforme perfeitamente à sua visão política estreita? No final das contas, o que está em jogo aqui não é só a reputação de um autor morto, é a nossa relação coletiva com histórias, com a imaginação, com a capacidade de entrar em mundos fantásticos e extrair significado deles, sem reduzir tudo à política contemporânea rasa. É sobre preservar os espaços sagrados para que mitos sejam mitos, histórias poderosas sobre verdades humanas fundamentais, não apenas reflexos diretos de dinâmicas sociais hiper específicas do século XXI. Orcs são orcs, caramba! Eles representam a corrupção, a escravidão ao mal, a perda de livre-arbítrio e também de humanidade, a transformação através de tortura e sofrimento. São ferramentas literárias numa história sobre escolhas morais, sobre como até os menores e mais improváveis heróis podem fazer a diferença quando se tem coragem, sobre amizade que supera diferenças, sobre sacrifício, sobre esperanças, mesmo nas horas mais sombrias quando tudo parece perdido. Transformar isso numa discussão sobre raça moderna diz infinitamente mais sobre nossas obsessões contemporâneas e doentias do que sobre as intenções de Tolkien. E talvez, só talvez, deveríamos parar para refletir sobre o que isso revela sobre nós como sociedade. E talvez seja exatamente isso que deveria nos fazer parar, respirar fundo e pensar seriamente. Quando olhamos para uma obra de fantasia épica e vemos automaticamente alegorias raciais, onde o autor explícita e repetidamente disse que não havia nenhuma, quando nossa primeira reação a monstros fictícios é associá-los a pessoas reais, quando somos incapazes de apreciar uma história sem dissecá-la politicamente, o problema pode não estar na obra, o problema pode estar em nós mesmos e na forma como nós fomos treinados ou doutrinados a enxergar o mundo através de uma lente única, limitada e empobrecedora. A verdade inconveniente é que o Senhor dos Anéis continua sendo lido, amado e celebrado por milhões de pessoas ao redor do mundo, de todas as etnias, culturas, religiões e origens. Ele transcendeu completamente seu contexto original e de forma que pouquíssimas obras conseguiram. Foi traduzido para dezenas de línguas, inspirou inúmeros autores, moldou o gênero de fantasia inteiro. Isso acontece não apesar de suas supostas falhas, que meia dúzia de acadêmicos ressentidos inventaram, mas porque em seu núcleo está uma história profundamente humana sobre coisas que importam universalmente. Coragem, amizade, esperança, sacrifício, a luta entre o bem e o mal, não no mundo, mas dentro de cada um de nós. E nenhuma quantidade ou reinterpretação acadêmica desonesta vai mudar isso. Nenhuma quantidade de cursos idiotas vai apagar o impacto dessa obra.
Então, quando você ouvir que orcs representam raças, quando algum professor com muita teoria e pouca conexão com a realidade tentar te convencer que Tolkien era secretamente um supremacista branco e escrevendo propaganda, lembre-se, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, um orc é só a porra de um orc. É uma criatura de fantasia no mundo de fantasia servindo uma narrativa de fantasia sobre temas universais. E isso não só tá ok, é exatamente como deveria ser. E qualquer um que tente te convencer do contrário, ou tá sendo desonesto, ou tá sendo idiota, ou tá projetando seu próprio racis, enquanto finge estar combatendo racis dos outros. No fim, essa história toda da Universidade de Nottingham é triste. É triste ver instituições que deveriam estar formando pensamentos críticos e pessoas cultas se transformando em fábricas de pensamento único. É triste ver professores que deveriam estar inspirando o amor pela literatura, ensinando estudantes a suspeitarem e odiarem obras clássicas. É triste ver a complexidade sendo sacrificada no altar da simplicidade ideológica. Mas pelo menos tem um lado muito bom nisso. Histórias como essa expõem exatamente o tipo de absurdo que está acontecendo em algumas partes da academia. E quanto mais gente souber, quanto mais gente falar sobre isso, maiores as chances de que eventualmente o pêndulo balance de volta para o lado da sanidade. Porque sinceramente, Tolkien e sua obra vão sobreviver a tudo isso. Eles já sobreviveram a interpretações muito piores ao longo das décadas. Mas fica a pergunta: a credibilidade da academia vai sobreviver? Muito bem, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Comenta, compartilha, dá aquela hypada monstra e também, se possível, torne-se membro por apenas R$ 2,99, que ajuda demais esse canal a crescer. Beleza? Aqui na descrição e no comentário fixado você tem acesso ao link de uma loja de streetwear incrível que tem parceria aqui com o canal Namura, é a Kamiwear Store. Você aí que curte o canal, você sabia que dá pra você vestir o canal literalmente? A Kamiwear Store lançou camisetas exclusivas aqui do canal Namura e não é só isso. Tem roupa de anime tipo Dandadan, Akira e vários outros. Tem de GTA 6, Star Wars, games, filmes e muita coisa. É o paraíso nerd em forma de loja. E o melhor, você usando o cupom NAMURA, você tem frete grátis. Ou se você quiser aquele descontinho maroto, manda NAMURA 20 off e garante R$ 20 de desconto na hora. Então corre lá, clica aqui ó no link da descrição ou no comentário fixado, ou você pode escanear o QR Code que tá aparecendo aqui do lado pra você. Corre lá, garante a sua antes que acabe. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e tchau, tchau.